mapa de freguesias está em risco de ser vetado por Belém, ao que adianta a fonte da presidência ao Observador. São nossos convidados para este tira-teimas. Jorge Botelho, deputado do PS, integrou o grupo de trabalho que aprovou 124 pedidos para desagregar freguesias. Foi também secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local. E Fernando Negrão, que foi deputado do PSD na altura da última reforma no governo de Pedro Passos Coelho, que extinguiu centenas de freguesias. Muito bem-vindos à Tarde Política da Rádio Observador. A ideia agora é que os pedidos de desagregação deem origem a 274 novas freguesias. Jorge Botelho, começando por si, os deputados estarem agora a acelerar a lei quando sabem que Marcelo Rebelo de Sousa tem uma posição de princípio, que é não aceitar alterações ao mapa de freguesias no ano que antecede as autárquicas e há autárquicas no próximo outono, não pode ser aqui interpretado como eleitoralismo, como é de resto um dos receios da presidência? Em primeiro lugar, muito obrigado, cumprimentar-vos a vocês, desejar-vos um bom ano. Não, esta notícia do eventual veto do Sr. Presidente apareceu ontem, correu ontem, através vinculado pelo vosso jornal, e o grupo de trabalho das freguesias está a trabalhar nesta matéria já há algum tempo, e aliás já teve o debate, já está aprazado para dia 17, do diploma que fará, digamos, a desagregação das freguesias criadas, num processo que já é muito longo. O que os deputados tiveram a fazer, e depois foi criado um grupo de trabalho no âmbito da Comissão do Poder Local, foi cumprir aquilo que estava previsto na Lei 39 de 2021. E porquê é que não foi cumprido até agora? Porque, entretanto, houve outro grupo de trabalho que, entretanto, foi extinto, porque, entretanto, também, de alguma forma, a Assembleia da República foi dissolvida e só depois deste novo mandato é que foi criado um novo grupo de trabalho que, desde o primeiro dia, teve esta missão de levar um trabalho de análise dos processos que foram colocados na Assembleia da República pelas Assembleias de Freguesia e pelas Assembleias Municipais e fazer um trabalho de análise dos processos que deram entrada. Ora, esse trabalho... Diga. Jorge, desculpe interromper, mas só para precisar, acha que faz sentido a poucos meses das eleições, porque já nem sequer há um ano estamos há alguns meses, alterar, independentemente das circunstâncias que fizeram com que este calendário fosse assim, faz sentido a poucos meses de eleições estar a alterar o mapa das freguesias? O que diz a lei é que o mapa autárquico tem que estar estabilizado e definido 6 meses antes do ato eleitoral, cujo qual ainda não está marcado para as próximas eleições autárquicas. Isso quer dizer que, estando previsto o debate para o dia 17 de janeiro, vai mais que a tempo de, em função da decisão, digamos, favorável para a desagregação de freguesias, vai mais que a tempo que o mapa esteja definido para as próximas eleições autárquicas. Aliás, de acordo com o Partido Socialista, investimos neste processo precisamente para que esta decisão possa ser tomada antes do próximo ato eleitoral. Por isso acreditamos que sim. Porquê? Porque estamos a cumprir a lei. O que a lei diz é 6 meses antes do ato eleitoral, o mapa autárquico tem que estar definido. E já agora deixe-me chamar também Fernando Negrão, como ouvimos aqui, estando estes prazos cumpridos, faz sentido acelerar esta lei para que entre em vigor no final do primeiro trimestre, até essa altura, mesmo correndo aqui o risco de veto e também deste tema ser usado para a campanha eleitoral, Fernando Negrão? A mim o que me parece é que, de facto, uma reforma importante que foi feita, que foi a diminuição do número de freguesias, que nitidamente existiam freguesias que não se justificava pelo número de pessoas que habitavam nessas freguesias, pelas infraestruturas e por aí adiante, e com esta decisão, esta reforma é uma reforma nitidamente para terminar. E tem um único objetivo, e o único objetivo que tem é um objetivo eleitoral. Que eu veja o PS a fazer esta reforma, eu vejo-a com toda a clareza, porque o PS não é um partido reformista e não é um partido que gosta de reformas. Agora, que eu veja o PSD a fazer isto, juntar-se ao PS e a anular uma reforma tão importante, é que eu estranho profundamente. Portanto, não acha que sejam pequenas correções a uma reforma que foi feita e que, enfim, poderia ser corrigida aqui e ali? Acha mesmo que é... Não. Acho mesmo que é uma reforma no sentido de terminar com
aquilo que foi feito com a extinção de um número significativo de juntas de freguesia. E que se podia até alargar a câmaras municipais e, na altura, recordo-me bem, falou-se nisso. E quanto ao facto do temporal relativamente à realização das eleições autárquicas, em 2020, eu recordo-me que se falou nisso um ano e pouco antes das eleições autárquicas. O Primeiro-Ministro, na altura, António Costa, pretendia anular esta reforma através do mesmo método que está a ser usado agora e o que se dizia, não sei se corresponde à verdade ou não, mas nunca foi desmentido, é que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa terá convencido António Costa a não o fazer e felizmente não o fez naquela altura, mas está a ser feito agora de novo. E acha que o Presidente da República tem motivos para vetar esta alteração? Tem. Estamos mais perto das eleições autárquicas do que estávamos em 2020, quando se levantou esta questão. A expectativa das pessoas relativamente às eleições autárquicas é o quadro existente hoje em dia. Nós não vamos pensar que as pessoas só pensam nas eleições 3, 4, 2, 1 mês antes das mesmas. O quadro não deve ser alterado com esta proximidade. E foi pena, se queriam fazer isto, não o terem feito mais cedo. Jorge Botelho, entre os pedidos que o Grupo de Trabalho analisou, e tendo em conta que fez parte desse grupo de trabalho, também poderia ser interessante aqui percebermos das freguesias que se uniram, se consegue dar aqui alguns exemplos para ilustrar que essa união se revelou contraproducente. Os processos foram analisados na Assembleia da República por uma equipa técnica e depois, de alguma forma, pelos grupos parlamentares foram votadas as agregações de acordo com relatórios e opções técnicas que foram avaliadas em função dos critérios que foram pedidos. Por isso, todas estas justificações constam dos processos e, obviamente, depois os grupos parlamentares tomaram opções de decidir se sim ou não, ou com abstenção, se cumpriam os processos. E esse processo ficou fechado com os números que são conhecidos. Agora, de todas as formas, também quero dizer que nós investimos tempo neste processo para cumprir uma lei que foi aprovada pela própria Assembleia da República. E há decisões que foram tomadas pelas Assembleias Municipais e pelas Assembleias de Freguesias que têm que ter um processo final. E isso foi isso que o Grupo de Trabalho e a Comissão do Poder Local também deu um contributo para essa matéria. Por isso, agora a Assembleia da República fará o seu trabalho e depois veremos o que é que vai acontecer. E por isso é que o Presidente da República devia atender apenas a esses prazos cumpridos e não ao facto de haver eleições daqui a muito pouco tempo? Não, porque o nosso Presidente da República, felizmente, é uma pessoa atenta àquilo que se passa na sociedade e sabe que as pessoas percebem quando uma lei é feita à pressa e quando não é feita à pressa. E percebem que uma lei é feita à pressa quando ela surge à beira de umas eleições. E é o que está a acontecer com a alteração desta lei, quando nós temos autárquicas daqui por 9 meses, mais ou menos. 9 meses em política não é nada e, portanto, estamos em cima das eleições autárquicas. E o processo de alteração da lei ainda está a decorrer. Imagino que vai contrapor, Jorge Botelho. Não, o que eu posso dizer é que nós estamos dentro dos prazos regulamentares que a própria lei define pela definição do mapa autárquico. Os deputados todos irão avaliar o resultado deste processo, cujo grupo de trabalho que fez já foi aprovado o próprio relatório na Comissão do Poder Local e agora subirá ao plenário no dia 17 para que a lei possa ser apreciada pelos partidos, do qual haverá uma deliberação que nós esperamos, obviamente, que seja de aprovação. Mas, Jorge Botelho, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta, mas o facto de haver uma proximidade com o ato eleitoral que diz respeito a esta alteração, não acha razoável que se possa pensar que condiciona o voto dos deputados nesta matéria? Não parece de todo. Nós todos temos muita experiência nesta matéria. Eu próprio já fui autarca
e não me parece que... Mas o facto de estarmos numa proximidade de eleições e de saber que isso depois pode influir nos resultados não dá as mesmas condições de liberdade do que se não tivéssemos com umas eleições muito próximas. Não, eu discordo dessa análise. O que eu entendo é que o mapa autárquico tem que ficar definido com um prazo razoável para as pessoas saber quais são os órgãos que estão sujeitos à votação, para que os partidos políticos ou os grupos de cidadãos possam fazer as suas listas, que se candidatem para uma nova freguesia que vai ser criada. 6 meses é o que a lei define como tempo, e isto aproveita ou não aproveita qualquer um dos partidos ou movimentos de cidadão. Precisam ter tempo. A lei define que são 6 meses. Nós ainda estamos a trabalhar nesta matéria, por isso não é por aí. Eu penso que isto não é uma jogada encapotada. Há um cumprimento de uma lei e depois há um prazo para as pessoas saberem no seu concelho quais são as freguesias que estão à votação para que os grupos parlamentares, isto é, os partidos e os grupos de cidadãos que queiram concorrer possam fazer lista para que depois as pessoas vão votar. Não me parece que esse seja um argumento totalmente válido sobre essa matéria. Fernando Negrão dizia há pouco que não percebe como é que o PSD está a alinhar com o PS nesta matéria e disse mesmo que isto é acabar com essa reforma de 2013 do governo de Passos Coelho. O PSD pode ficar aqui, enfim, pode ficar a ideia de que a última reforma foi longe demais e até ser eventualmente penalizado nas próximas autárquicas? Isto pode ser explorado politicamente, obviamente, contra o PSD. O PSD, na altura da Troika, nos momentos difíceis, avançou com uma reforma com alguma profundidade no que diz respeito ao mapa autárquico e no início só na área das juntas de freguesia e não avançou para os concelhos. Portanto, quando nós falamos de prazos, nós estamos em cima do prazo. Nós estamos a 9 meses das eleições autárquicas, a lei ainda não foi a Belém, Belém pode vetar, depois terá que voltar à Assembleia da República e haverá um novo processo de votação que fará com que a lei progrida ou com que a lei fique sem efeito. Portanto, eu não estou a ver como é que em 3 meses se pode fazer isto. Mas, enfim, tudo é possível no Parlamento e eu estou cheio de curiosidade de ver o tempo que isto vai levar. Agora, 6 meses é manifestamente um prazo insuficiente para que os portugueses percebam de facto em que junta de freguesia é que estão a votar. Porque têm a sua vida e precisam de tempo. E percebem que os nossos deputados, infelizmente, estão a fazer uma lei a correr para resolver, para satisfazer uma vontade antiga se calhar, porventura, dos autarcas, no sentido de recuarmos e ficarmos com o mesmo mapa que havia antes desta reforma. Há pouco dava-nos conta de que Marcelo Rebelo de Sousa terá demovido António Costa em véspera das últimas eleições de avançar, enfim, em cima do prazo eleitoral. Desta vez não terá tido sucesso com Luís Montenegro. Não teve, mas isso, enfim, não vamos contar a história das relações entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro nesta legislatura, mas as coisas têm sido assim. E isto leva-nos a discutir a natureza dos partidos políticos. O Partido Socialista, por natureza, é um partido que não é a favor de reformas, faz só as estritamente indispensáveis e mantém depois vai gerindo depois o país conforme lhe der mais jeito, enquanto que o PSD foi sempre um partido reformista, um partido que fez as grandes reformas, não é? E fez esta grande reforma, começou esta grande reforma, e agora juntou-se a quem a quer dar sem efeito. É estranho.
Temos poucos minutos já para o final deste nosso debate e vamos ter essas autárquicas no outono. Este tema das freguesias pode afetar a campanha, mas permitam-nos também que façamos aqui uma pergunta final sobre presidenciais, até porque há esta candidatura agora anunciada de André Ventura. Pode Fernando Negrão vir a complicar as contas do centro-direita e da direita e da ala mais conservadora, tendo em conta que o Almirante Gouveia e Melo também está na equação e que o PSD também ainda não tem um candidato para apoiar? Nós estamos na altura da maior complicação em quaisquer eleições, e especialmente nas eleições presidenciais. São aquelas em que toda a gente ameaça candidatar-se. Não é? E é isso que está a acontecer, tanto à direita como à esquerda, e desta vez mais à direita do que à esquerda. O que quer dizer que há um potencial maior de candidaturas à direita do que à esquerda. Mas as coisas compor-se-ão com o tempo e ficarão definidos 2 ou 3 candidatos à direita, e à esquerda se verá que será um processo semelhante. Jorge Botelho, esta, no fundo, chuva de candidatos à direita reforça as hipóteses de se poder encontrar um candidato único à esquerda que possa vencer as eleições? Isso não sei, vamos ver. Mas deixe-me só dar uma nota que dentro do processo de agregação de freguesias, uma vez face ao grande reformismo que o Fernando Negrão está a dizer sobre o PSD, há autarcas do PSD que também pediram a desagregação de freguesias, que os processos foram analisados já agora. Sobre as presidenciais, o que eu posso dizer vamos ver, ainda falta muito tempo, os candidatos vão se apresentando, os portugueses vão decidindo e seguramente haverá tempo aos partidos também dizerem quais são os candidatos, sendo certo que as candidaturas presidenciais são candidaturas individuais de várias áreas políticas, seguramente não faltará escolhas. O Partido Socialista também dirá alguma coisa sobre essa matéria. Houve, desde o início, que existem autarcas do PSD que são contra esta reforma. Sim, mas o PSD, no seu todo, fez a reforma e levou-a adiante. Agora, eu sei como é que a reforma foi feita também. Sabemos todos. Mas à partida e com estes candidatos que se vão perfilando, ainda há poucas candidaturas oficiais, mas Fernando Negrão, uma segunda volta será mais inevitável? Será mais inevitável, sim. Nós sente-se isso pelo número de candidatos, pela vontade dos candidatos, pela determinação com que vão falando, embora não digam expressamente, mas nota-se nas entrevistas, nas declarações, que o querem ser. Portanto, mais candidatos leva a uma maior probabilidade de uma segunda volta. Tem o mesmo entendimento, sim. Jorge Botelho? Obviamente mais candidatos dá mais atomização dos votos, mais opção de escolha e obviamente alguma fragmentação, e vamos ver, porque é preciso. Para ganhar na primeira volta tem que ter 50% dos votos, por isso é mais um. Por isso, obviamente, não posso discordar daquilo que o Dr. Fernando não quer dizer. Mas tendo em conta que também à esquerda, apesar de não haver anúncios, vão surgindo vários nomes possíveis na mesma área política que é a do Partido Socialista, acha que desta vez é de vez e que desta vez o Partido Socialista vai conseguir juntar-se em torno de um destes nomes que está a correr? Ainda falta muito e os candidatos ainda verdadeiramente não se apresentaram. Mas há um histórico do PS se dividir. Ao contrário dos candidatos ditos mais da direita, que se têm apresentado proficuamente, digamos, da área da esquerda, ainda falta um caminho a percorrer. É um bom prenúncio para um candidato único desta vez. Vamos ver o que vai acontecer. É a única coisa que eu posso dizer, porque é por aí. Temos que aguardar para ver o que é que acontece, o que é que os cidadãos que têm disponibilidade para ser candidatos a Presidente da República vão dizer. Obviamente eu espero ter um candidato que possa votar na minha área política, obviamente. Jorge Botelho, pelo PS, Fernando Negrão, pelo PSD, muito obrigado aos dois. Permite-me só uma última palavra, Fernando Negrão, de pesar pela morte de Couto Santos e deixar aqui um abraço de solidariedade aos familiares e aos amigos. Muito obrigado. E permita-me subscrever o voto de pesar. Ficam esses votos de pesar no final deste Tirateimas. Muito obrigado aos dois e bom ano. Obrigado, igualmente. Bom ano.